Olá pessoal, espero que estejam bem. No vídeo anterior, em que a gente falou sobre navegação no Flutter, a gente aprendeu a navegar para as rotas, né, para as páginas de duas formas, né, o Navigator Push e o Navigator Push and Remove Until, né. Tá? Então, hoje eu vou explicar para vocês como a gente vai usar rotas nomeadas para fazer essas navegações, tá? Por que usar as rotas nomeadas em vez de usar as navegações diretas, chamando os widgets, né? Primeira coisa, a manutenção do projeto, né? A manutenção do projeto é uma das coisas que você tem que pensar, que é muito importante você pensar na manutenção do projeto. Então, se a pessoa tentar no projeto encontrar como que navega para uma rota, se o projeto for muito grande, essa navegação pode estar acontecendo de várias formas e de vários lugares diferentes. Então, é sempre interessante pensar em deixar isso padronizado, né? Então, isso é uma forma de pensar, né, em como navegar em como utilizar rotas nomeadas, tá? A outra forma de pensar sobre rotas nomeadas é a gente evitar possíveis bugs que podem acontecer quando a gente for navegar para essas rotas, tá? Então, a gente vai iniciar aqui no nosso aplicativo, tá? Primeiramente, deixa eu explicar o que é uma rota nomeada, tá? Basicamente, já vocês que já utilizaram ali, né? Provavelmente já utilizaram um navegador, né? Quando a gente acessa o site lá, o youtube.com, e a gente acessa a barra alguma coisa, né? Alguma rota específica ali, né? Alguma página específica, tá? No Flutter, a gente consegue fazer essas configurações para a gente especificar quais rotas carregam quais telas, né? Então, a gente consegue configurar isso. Vamos começar entendendo aqui, tá? Eu vou vir aqui na minha app, eu vou criar aqui um arquivo chamado routes.dart, tá? O que eu vou precisar explicar aqui, fazer nesse arquivo, tá? Eu vou explicar. Primeiramente, eu vou tentar entender quais rotas tem meu aplicativo, tá? Então, o meu aplicativo, esse daqui eu criei, tá? Eu criei esse aplicativo aqui para usar como exemplo, tá? Eu tenho a main, tá? A main aqui, ela carrega inicialmente aqui a app page, depois eu tenho uma tela de login aqui, eu tenho uma página inicial que tem um Circular Progress Indicator nele aqui, tá? Então, essa é a primeira tela do nosso aplicativo, tá? Se eu colocar aqui essa initial page, aqui na nossa main, por exemplo, nosso aplicativo ele vai ficar somente carregando a tela lá, tá? Então imagina alguns aplicativos que eles começam a tela carregando, né? Assim, e aí depois ele executa algum método que entende para onde o usuário deve ir, tá? Então a gente vai, mas eu não quero deixar assim para não deixar carregando ali chamando a atenção, tá? A gente tem aqui a initial page, que é essa tela de carregamento, uma tela de dashboard aqui, simulando uma navegação de dashboard, e uma app page aqui, que seria a página inicial do nosso aplicativo, tá? Então, a gente vai ter cada uma dessas telas aqui, elas seriam uma rota, tá? Então, o que eu vou falar aqui, tá? Primeiramente, eu vou criar uma classe chamada Routes. Essa classe vai representar quais rotas eu tenho no meu aplicativo, tá? Como que eu vou representar isso? Eu vou criar aqui, basicamente, um monte de string estática, tá? Um monte de string de propriedade estática aqui, que representa a string, que vai falar qual que é o nome da minha rota, tá? Então vamos lá. A primeira que eu vou criar aqui é a initial page. Então vamos criar aqui estático string initial page aqui, tá? Que vai receber o barra, assim. Então a página inicial, initial page, ela é representada pelo barra. Lembrando aqui, tá? Que quando a gente coloca home aqui, ele fala aqui, né? Que a widget padrão é o barra, tá? Então aqui, a rota padrão, o nome da rota padrão é barra. Então nós queremos que nosso aplicativo comece com barra, aqui. Então a gente vai colocar a initial page. Esse aqui é somente o nome a gente vai pegar aqui initial page e vai colocar um valor aqui para ele, tá? Que no meu caso vai ser o nome da rota. A segunda aqui que a gente vai criar vai ser a
login page. Aqui. Então a gente vai criar a barra login, dessa forma aqui. A terceira vai ser static string e a gente vai criar a app page, que vai ser nossa app page, que vai ser a página inicial. Você pode chamar aqui de initial page ou initial page está chamado aqui em cima, então não faz sentido. Mas eu prefiro chamar de app page e eu uso esse padrão de app underline page, tá? Então eu prefiro assim. Você pode. Eu acho que você só não deveria colocar tudo maiúsculo aqui, tá? Mas você pode colocar do jeito que você quiser aqui, tá? Não fica interessante. Eu sigo esse padrão. E a última página é static string dashboard page, aqui, que vai ser barra dashboard. Eu posso colocar somente aqui. Opa, esqueci o barra aqui, né? Somente page aqui também. Mas eu coloco web page, mas eu colocar aqui dashboard page. Tá? Talvez não seja uma boa ideia colocar page aqui, porque se é uma rota, provavelmente ela vai ser uma page, né? Então, mas deixa assim, isso aqui é a forma com que eu escolho fazer. Acho que fica melhor de ler. Tá? App page, dashboard page. E segue aqui o padrão dos arquivos, tá vendo? Então, eu tenho aqui os padrões dos arquivos. App page, dashboard page, initial page, que aí no caso initial page é barra. Mas se eu quiser também colocar barra initial page, eu também posso, tá? Mas eu prefiro assim, ok? O que a gente fez aqui? A gente somente configurou as rotas que a gente quer no nosso aplicativo, tá? Agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar usar essas rotas, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso Material App e entender aqui como que vai funcionar nessa parte para a gente adicionar rotas nomeadas, tá? A gente vai vir aqui, apertar um Ctrl espaço e a gente vai vir aqui e procurar por routes. Aqui, ó, routes. Procurar ele aqui, routes. Aqui. Ó, e aí ele fala aqui pra gente, ó. The application top level routing table. Aí ele tem algumas explicações, né? When a named route is pushed with navigator push name, the route name is looked up in this map, tá? If the name is present, the association widget builder is used to a constructor. O que basicamente ele fala aqui, tá? Que quando a gente for fazer a navegação para uma rota nomeada, a gente vai usar o push named, né? Para fazer a navegação, o push named and remove until, a gente vai esse cara aqui que vai ter a configuração para a gente. Tá? Vamos entrar dentro dele aqui e entender como ele funciona um pouco, tá? Como que funciona a rota, tá? As rotas, a lista de rota, né? Ele é um map string e o widget builder, tá? Então vamos pensar somente aqui nessa parte, tá? Das rotas. Então vamos criar um arquivo para a gente criar nossas rotas aqui, ó. Router.dart, que vai ser a configuração da rota. Então, como é que ele fala aqui nesse cara que é o tipo de rota? Tá? Então vamos pegar aqui, ó. Map string, vírgula. Aí ele vai falar aqui, ó, widget builder. Widget builder. Dessa forma aqui, tá? Aí ele importa aqui de fluttermaterial.dart. Vamos entender o que é esse widget builder, tá? Ele é um widget que contém uma função nele que executa o build context, que recebe o build context como parâmetro, né? Como callback. Tá? Belezinha? O que a gente vai ter aqui agora? Router recebe. Aí eu vou ter aqui um map string, um map de string widget builder, né? Que é a primeira coisa que a gente vai passar aqui? Qual que é a primeira rota que a gente quer configurar no nosso aplicativo? Seria o barra, né? Aqui. E o barra, ele representa aqui um context. Ó, lembra desse cara aqui, ó. Ele precisa de uma função build context aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Context. A gente vai fazer uma arrow functions aqui. E qual que é a página inicial? Initial page, assim. Tá? Então, é assim que eu vou começar a configurar as nossas rotas, tá? Ok? Aqui o widget builder. E aqui tá qual que é a localidade da rota, qual que é o nome da rota e qual que é o widget que ele carrega no carregamento dessa rota.
tá? Só que lembra que a gente fez o nosso routes aqui? A gente vai fazer exatamente isso. A gente vai instanciar esse cara de forma estática, né? Vai usar ele aqui de instanciar, não. A gente vai usar ele de forma estática para ficar mais fácil aqui de, de entender qual que é a rota, tá? Então, agora a gente vai aqui, esse cara, como você vê, ó, ele é uma string, ele representa o barra aqui, e a gente vai colocar routes.initialPage. Quando a gente acessar a rota barra, a gente vai receber aqui o widget initialPage. Vamos fazer isso para a segunda rota, que seria routes.login, login page, e a gente vai fazer um context, e a gente vai chamar aqui a login page, tá? E vamos fazer isso assim, belezinha. Routes, vamos passar para a próxima, routes.appPage. Aí a gente vai passar aqui o context e vai passar aqui o constante de appPage. AppPage, deixa eu ver lá como é que é o nome. AppPage, exatamente. AppPage, aqui. E pela última rota, routes.dashboardPage, aqui, que vai ser a const dashboard page. Assim. Pronto, agora a gente tem a nossa lista de rota configurada. Observe, tá? Que a visualização das rotas que eu tenho no meu aplicativo, elas estão em um arquivo separado. Então, quando a pessoa entrar no seu aplicativo para precisar da manutenção, ou quando você entrar no aplicativo e procurar por onde estão as rotas, provavelmente existirá um arquivo chamado route ou router ou routes, tá? E aí ele terá, provavelmente ele terá a configuração das rotas. Então, cada pessoa que for fazer um aplicativo, ele pode escolher a forma com que ele quer fazer. Eu prefiro assim, por quê? Porque quando eu faço isso daqui, quando eu precisar navegar, eu não preciso saber o valor da string, tá? Eu não preciso saber o valor da string exata que eu vou precisar para navegar. Então, eu somente chamo routes. E a página que eu quero navegar, tá? E aí, nesse arquivo vai ter configurado a qual página ele se refere, tá? Então, aqui no routes, eu vou importar aqui, tá? Aqui no routes eu vou importar aqui o route page, o router, né? E ele já veio aqui, belezinha? E quando a gente faz isso e salva, ele já fala aqui pra gente, ó. Deixa eu puxar um pouquinho pro canto aqui e crescer ele um pouco na tela. Aí. Quando a gente faz isso, o que ele fala aqui, ó? Que contain navigation if the home property is specified, the route tables cannot include. Então ele fala o seguinte, ó, não coloca o home mais aqui, tá? Então ele vai pegar e vai remover. E o que ele vai fazer automaticamente? Ele vai encontrar dentro desse router qual que é a rota barra, tá? Então, se a gente trocar aqui, por exemplo, e colocar esse cara aqui, e duplicar esse daqui, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai tentar mudar. Vamos fazer isso. Opa, inicial page agora vai ser a login page. Pronto, tá errado, tá? Então, o que ele tentou entrar? Ele tentou entrar dentro desse arquivo, tá? O que ele tentou fazer? Ele tentou entrar dentro desse arquivo, o router, na hora que ele gerou o router aqui, ele tentou entrar dentro desse arquivo e encontrar qualquer rota que está configurada com barra, tá? E se a gente fazer o seguinte, ó, colocar um A aqui, por exemplo, e dar reload no aplicativo. Ele vai falar que a gente não tem nenhum widget que tem vou até colocar um barra A aqui e dar reload. Aí, ele continua com esse erro. Ó, ele vai falar que ele não encontrou o barra pra gente, tá? Então a gente precisa ter uma rota barra, nesse caso, tá? Mas, e se a gente não quiser ter uma rota barra, tá? A gente quiser que a nossa página inicial seja outra rota. A gente vai vir aqui, ó, initial route, por exemplo, e aí a gente vai passar routes, ponto. Por exemplo, eu quero que agora não tenha mais esse initial page. A gente vai começar direto na dashboard agora, que não faz muito sentido, né? Mas vamos lá, olha lá. Informações da dashboard page. Então aqui a gente vai colocar o initial page. Prontinho, aqui. E agora a gente tem configuração das nossas rotas aqui. Agora, como que a gente vai fazer para navegar, tá? Aqui nesse arquivo initial page, na hora que ele inicia no init state,
eu tenho um Handle Navigation. Esse Handle Navigation, depois de 3 segundos, ele simulou a sincronização aqui. Imagine que ele vai procurar no local storage que o seu usuário está logado, né? Então, como que a gente vai fazer para navegar, tá? Então, a gente vai navegar por rota. Navigator.offContext.push and remove until push named and remove until. O que ele vai fazer aqui? Esse push named and remove until, tá? Ele vai fazer a seguinte questão. Ele vai navegar para uma rota nomeada e remover todas as rotas que vieram atrás, tá? Para o cara não conseguir voltar. E qual que é a rota? Routes, aqui, vou importar routes, ponto, login page. Então o cara vai para login. O predicate aqui, eu já expliquei, a gente vai colocar false, tá? Aqui. E bonitinho, o que esse predicate aqui faz? Se eu passar alguma coisa para ele aqui, que não seja falso, eu posso passar alguma rota aqui para ele não remover da pilha. Então, por exemplo, eu quero que remove todas as rotas que tem para trás, menos alguma, por exemplo. Aí, se eu passar para ele qualquer rota, ele não vai remover para mim, tá? Esse warning que tem aqui, tá? Esse warning que tem aqui, ele fala o seguinte, ó. Porque eu estou simulando uma operação assíncrona aqui, tá? Mas eu vou até deixar isso aqui, não faz muito sentido eu falar com isso, mas eu vou até explicar como resolver isso, tá? Como que faz? Se você quiser fazer uma navegação assíncrona e usar o contexto, ele vai falar para você não usar o contexto de forma assíncrona, tá? Por quê? Porque pode ser que em uma operação assíncrona o contexto seja removido e isso daqui gere um erro, tá? Porque ele vai tentar fazer alguma coisa num contexto que não existe mais, tá? Então, como que eu resolvo isso aqui, ó? Eu vou colocar aqui um if mounted aqui, e aí dentro do mounted eu coloco o código que eu quero, tá? Então, e você pode tratar, né? Aqui, obviamente, um else aqui para tratar, mas observe agora que aquele erro não era um erro, né? Era um warning, né? Era um alerta só. Foi removido, porque esse mounted, tá? Ele fala o seguinte, ó. Ele verifica se esse context aqui ainda está na nossa árvore, no nosso widget tree, tá? Então vamos lá, vamos dar reload no nosso aplicativo. Esse Handle Navigation aqui vai rebuildar. Vamos lá. Olha lá. E depois que ele rebuildou, a gente navegou para a tela de login. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá na tela de login, na login page, e a gente vai clicar no botão para ele navegar para a página inicial. Né? Que seria mais ou menos como se o cara tivesse digitado lá, validasse o formulário e agora vamos navegar. Como que a gente vai fazer isso? Navigator.offContext.push named. E qual que é a rota? Routes. Aqui, vou importar o routes, aquele objeto routes para mim. Ponto. Initial page. Não, initial page não. É app page. Aqui. Agora eu vou clicar e ele vai ter que navegar, tá? Tá. Que legal. Pensando bem, né? A gente não quer voltar também. Então vai ter que ser um push and remove named until aqui. E a gente passa esse cara como false. Aqui. Então a gente não quer voltar. Já observou nos aplicativos que depois que você loga, se você não volta mais para a tela de login, tá? E também, se você voltar, o aplicativo fecha. Então vamos lá. Agora depois que eu login, não tem mais o botão de voltar. E agora está nessa tela. Agora vamos na tela de... Ó, por exemplo, eu não sei qual que é a tela de login. Vou entrar aqui no Routes, por exemplo. E agora eu sei que é a tela de login aqui no router aqui. A tela de login é login page. Qual que é a dashboard? Então, a dashboard page é a dashboard page aqui. Tá? Então, a gente vai entrar aqui na dashboard page. Tá? A gente sabe qual que é a rota dela aqui. Copiar o widget. Vamos voltar aqui na tela de login. E na tela de login não. Cadê? App Page. Agora, na App Page, a gente vai navegar para a tela de dashboard. Navigator, context, ponto. E agora a gente vai fazer uma navegação simples com pilha, né? Adicionando a pilha em cima. A gente vai passar routes, ponto, login page, ponto, dashboard page, né? E aqui, dessa forma simples. Opa, eu esqueci, né? Push named. Ó, lembra que agora a gente não precisa especificar qual que é o material page, tá? A gente somente vai fazer o push aqui direto. Lembra que para
para fazer aqui, ó, Navigator, para fazer da forma antiga que eu tinha mostrado no outro vídeo, eu teria que passar a rota aqui, Material, Route, eu teria que fazer um Builder, e aí depois eu teria que fazer o Dashboard Page. Olha aí, ó, olha a facilidade, né, agora, né? Agora eu só preciso dessa linha de cima e eu não preciso mais dessa linha de baixo. Tá bem menos complexo, tá? E, tá? E se eu quiser mudar, e se dentro da dashboard page eu quiser mudar o widget também, esse código aqui vai continuar funcionando, tá? Então, qual que é a facilidade da manutenção? Eu criei um novo widget, né, de dashboard e quero trocar ele em toda a aplicação. Eu só vou trocar essa linha aqui, tá? Não preciso ir em todos os lugares que estão chamando, trocar a chamada do widget, tá? Então, facilita muito a manutenção. Por isso utilizar rotas nomeadas, tá? E Navigator aqui, a gente navegou aqui do App Page, vamos testar agora a navegação para dashboard, e agora a gente tem como voltar. Então, é assim que usa rotas nomeadas no Flutter, tá? Então, isso é o que eu tinha para explicar por hoje. Eu espero ter ajudado sobre rotas nomeadas e por que utilizá-las. Você vê que fica muito mais simples, muito mais fácil de manutenir, de encontrar onde estão as coisas, tá? E obrigado por assistir, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.